Olá, sejam bem-vindos. Neste vídeo, nós vamos falar sobre alavancagem financeira, EBITDA e EVA. Nossa referência básica é o livro Análise Didática das Demonstrações Contábeis. Muito bem. Para começar, nós trouxemos uma questão aqui para vocês. Percebam o seguinte, a companhia grega, ela apresentou os seguintes indicadores. Giro do ativo 1,1330 no período 2, 1,2218 no período 3, margem 15,68 no período 2, 14,82 no período 3. Multiplicando esses dois indicadores, nós havíamos chegado a um ROI de 17,76 no período 2 e 18,11 no período 3. Já o retorno sobre o patrimônio líquido foi de 21,47 no período 2 e 24,13 no período 3. Por que o retorno obtido pelos acionistas, o ROE, é maior que o retorno sobre o investimento da empresa, o ROI? Por que isso ocorre? Muito bem. Antes de responder essa pergunta, nós vamos voltar à história da dona Adelaide. Nós encerramos o vídeo sobre os indicadores de retorno falando sobre a pretensão do Sr. Jacir de emprestar os seus R$20 mil para a dona Adelaide. E foi exatamente isso que aconteceu, pois esta parceria parecia ser a melhor alternativa para ambos ampliarem os seus ganhos. É verdade que dona Adelaide achou salgada a taxa de 25% de juros ao ano, mas, como ela não tinha outras opções, devido à informalidade do seu negócio, ela aceitou. Então, logo no início do segundo período, ela dobrou a capacidade produtiva com a compra de novas máquinas. E após 12 meses de muito trabalho, dona Adelaide conseguiu obter um lucro operacional, antes de pagar as despesas financeiras, de R$24 mil. Mas ela pensou, meu negócio rendeu R$24 mil, mas esse ainda não é o meu lucro, porque parte dele pertence ao Jacir, que são os juros do empréstimo, ou seja, R$5 mil, já que a taxa era de 25% sobre R$20 mil. Então, o lucro de dona Adelaide seria, na verdade, R$19 mil. Mas, mesmo assim, ela ficou curiosa para saber de onde veio esse lucro. Vamos ajudá-la? Lembrem-se o seguinte, no primeiro ano, o investimento de dona Adelaide era de R$20 mil, e ela obteve um lucro operacional, antes de pagar despesas financeiras, de R$12 mil. Muito bem. No segundo ano, o investimento de dona Adelaide sobe de 20 para R$40 mil, já que agora tem 20 mil de capital próprio e 20 mil de capital de terceiros, que são os recursos emprestados pelo Sr. Jacir. E o lucro operacional da dona Adelaide no segundo ano foi de R$24 mil. Notem que ela dobrou o seu lucro de 12 para R$24 mil. Assim, quando nós calculamos o ROI, dividindo o lucro operacional pelo investimento, nós chegamos aos mesmos 60% que ela tinha no primeiro ano. Ou seja, o seu negócio ele consegue remunerar o investimento em 60%, independentemente da forma como é financiado, se pelo capital próprio ou por capitais de terceiros. Mas o seu retorno do capital próprio é diferente. Vejamos, o PL da dona Adelaide continua sendo 20 mil. O seu recurso próprio é o mesmo, 20 mil. Mas o seu lucro subiu para 19 mil, de 12 mil no período 1 para 19 mil no período 3, no período 2. Ou seja, houve um aumento de 7 mil, ou, em termos percentuais, 58%. Então, quando nós calculamos o ROE, o retorno sobre o capital próprio, dividindo 19 mil pelo PL inicial, que era de 20 mil, nós temos um ROE de 95%. Ou seja, muito maior do que o ROI, que é 60%. Então, aqui na história da dona Adelaide, nós temos também uma situação semelhante àquela apresentada pela companhia grega, onde o ROE é maior do que o ROI. Mas aqui nós podemos perceber com clareza
que essa diferença obtida foi pelo uso do recurso do seu Jacir, já que esse recurso custou 25% e foi aplicado num negócio que remunerava 60%. Então, essa diferença de taxa, né, provocou um aumento importante aqui no retorno da dona Adelaide. Percebam que de 25% para 60%, nós temos uma diferença de 35 pontos percentuais. No entanto, essa diferença de 35 pontos percentuais provocou um aumento de 58% no lucro líquido, de 12 para 19 mil reais. Daí, né, o conceito de alavancagem. O conceito de alavancagem financeira diz o seguinte: quando a empresa consegue recursos de terceiros com taxas inferiores aos resultados proporcionados pela aplicação desses recursos na entidade. Aí nós temos a alavancagem financeira. Nessas circunstâncias, o diferencial de rentabilidade é incorporado aos resultados dos sócios, provocando um aumento desproporcional em sua rentabilidade. Notem que esse conceito de alavancagem, ele vem lá da física, né? Quando nós utilizamos uma haste, né, uma alavanca, para mover um determinado objeto, porque imprimindo uma força menor numa ponta da haste, a gente consegue um efeito maior na outra extremidade. Então, esse conceito ele é utilizado então, no campo das finanças, né, para cálculo da alavancagem financeira. Ele é utilizado também para o cálculo da análise da alavancagem operacional, quando nós temos variações, né, diluições no custo fixo de uma determinada entidade, e pode ser também utilizado, né, para avaliar o efeito conjunto, né, da alavancagem financeira e alavancagem operacional. Neste vídeo, nós vamos nos restringir à alavancagem financeira. Então, como que é feito o cálculo da alavancagem financeira? A SAF Neto sintetiza o conceito de alavancagem financeira, né, como sendo a capacidade que os recursos de terceiros apresentam de elevar os recursos líquidos dos proprietários. Então, portanto, para o cálculo do grau de alavancagem financeira, basta nós dividirmos o ROE, retorno sobre o PL, pelo ROI, que é o retorno sobre o investimento. Nós podemos ainda abrir as fórmulas, né, detalhando o cálculo do ROE, que é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido inicial, e o cálculo do ROI, que é o lucro operacional líquido ajustado dividido pelo investimento. Então, com essa fórmula, nós conseguimos calcular o grau de alavancagem financeira. Aliás, vamos ver então qual seria o grau de alavancagem financeira da dona Adelaide. Percebam o seguinte: o ROE da dona Adelaide, 0,95. O ROI, 0,60. Consequentemente, o seu grau de alavancagem financeira foi de 1,58. E esse 58 aqui se refere exatamente à taxa de aumento que houve no lucro líquido, de 12 para 19 mil. Muito bem. Vamos avançar um pouco novamente e informar a vocês que é possível decompor o ROE para se avaliar a composição do retorno que a empresa proporciona aos sócios. Como que nós fazemos isso? Vejam, o grau de alavancagem financeira é o ROE dividido pelo ROI. Então, o ROE pode ser entendido como a multiplicação do ROI pelo grau de alavancagem financeira. O ROI pode ser desmembrado em giro e margem. Portanto, nós podemos decompor o ROE em giro, margem e grau de alavancagem financeira. Assim, nós conseguimos visualizar de onde vem o retorno que está sendo proporcionado aos acionistas. A sua parte relativa ao giro, a parte relativa à margem e a parte relativa à alavancagem financeira, né, ao uso dos recursos de terceiros. Então, essa decomposição pode ser muito útil, né, do ponto de vista da análise desse indicador. Muito bem. Voltando à companhia grega, então agora nós conseguimos responder à pergunta que foi colocada anteriormente. Nós podemos dizer que a companhia grega apresenta
um retorno sobre o patrimônio líquido maior do que o retorno operacional, exatamente porque ela consegue recursos no mercado que têm taxas de captação inferiores ao seu ROI. Né? E com isso, ela consegue um grau de alavancagem financeira de 1,2089 no período 2 e de 1,3322 no período 3. Então, a diferença existente entre as taxas de captação e as taxas de retorno do investimento, essa diferença pode incrementar a taxa de retorno dos proprietários em 20,89 no período 2 e 33,22 no período 3. Então, quais são as conclusões que podem ser obtidas, né, ao analisar esses indicadores da companhia grega? A empresa obteve um ROI de 17,76 no período 2 e 18,11 no período 3, ampliando o giro de 1,13 para 1,22 entre os períodos 2 e 3, mas reduzindo margem de 15,68 para 14,8 do período 2 para o período 3. Podemos afirmar também que o retorno sobre o patrimônio líquido é ainda maior do que o ROI, devido ao grau de alavancagem financeira, que também é maior que 1, tendo alcançado 24,13 no terceiro período, né, enquanto a média do setor no qual a companhia está inserida é de 19% no período 3. Muito bem. Avançando um pouco mais, nós trouxemos agora um outro indicador, né, que é bastante conhecido no mercado, né, embora no meio acadêmico existam algumas críticas sobre ele. É o EBITDA, né, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, Depilation and Amortization. Em português, né, ele tem sido comumente traduzido por lucro antes dos juros, impostos sobre os lucros, depreciações e exaustões e amortizações. Então, o EBITDA ele pode ser interpretado como um indicador do potencial de geração de caixa proveniente dos ativos operacionais. Por que potencial? Porque ele não é exatamente o caixa, porque o EBITDA é obtido, né, por meio do regime de competências, com alguns ajustes, né, que são exatamente esses que nós comentamos, os juros, as depreciações e os impostos. Então, ele não é um caixa, mas também não é um resultado operacional. Daí, né, ele ser interpretado como um indicador do potencial de geração de caixa. O grande mérito do EBITDA talvez seja a sua proposta de se tornar um indicador financeiro globalizado. Ele surgiu nos Estados Unidos, né, onde muitas empresas tinham filiais em outros países, né, e eles procuraram uma forma de comparar o desempenho dessas diferentes entidades, fazendo a exclusão desses elementos que, via de regra, são muito diferentes entre países: juros, impostos e depreciações, amortizações ou exaustões. No entanto, esses ajustes acabam gerando um indicador, né, que possui muitas fragilidades, né, do ponto de vista da tomada de decisão, embora, né, seja muito utilizado na prática, né, no mercado, né, como parâmetro de desempenho, como parâmetro para avaliação de empresa, né, entre outras utilidades. A CVM publicou em 2012, com início a partir de 2013, a Instrução Normativa número 572, exatamente para facilitar a compreensibilidade e a comparabilidade desses indicadores, do EBITDA e do EBIT, né, para que os usuários, né, pudessem ter uma segurança maior, né, no tocante ao uso dessa informação. Então, foram trazidas algumas regras. Quais são elas? Primeira, o cálculo do EBITDA e EBIT deve ter como base os números apresentados nas demonstrações financeiras. Então, a origem das informações tem que estar nas demonstrações financeiras. A divulgação do cálculo desses indicadores deve ser acompanhada da conciliação dos valores constantes das demonstrações financeiras.
E se fizer ajustes, algum tipo de ajuste, deve-se denominar EBITDA ou EBIT ajustado. A divulgação deve ser fora das demonstrações financeiras, mas deve ser objeto de verificação por parte dos auditores independentes. Então, a CVM não dita como, em termos de fórmulas, deve-se calcular o EBITDA, mas ela estabelece esses parâmetros para que haja maior segurança na divulgação desse indicador. Muito bem. Então, existem alguns indicadores que podem ser extraídos do EBITDA, e essas informações elas acabam sendo bastante úteis, porque o EBITDA em si acaba sendo um número absoluto, um valor, e que dificulta a comparação entre diferentes entidades, de diferentes portes, por exemplo. Então, nós trouxemos 2 indicadores aqui, mas existem outros, esses são os mais comuns. O primeiro é a margem EBITDA, que é o EBITDA dividido pela receita líquida. Então, essa informação indica o potencial de caixa, de geração de caixa, em relação à receita líquida da entidade. Certo? E a cobertura de juros, que é o EBITDA dividido pelas despesas financeiras, multiplicado por 100, que indica a capacidade da empresa de arcar com suas despesas financeiras, tomando como parâmetro o seu EBITDA. Muito bem. Nós trouxemos aqui o cálculo do EBITDA da companhia grega, e para esse cálculo nós precisávamos apresentar algumas informações. Então, nós dissemos que a empresa possui despesas de depreciação no valor de R$ 91,80 no período 1, R$ 83,10 no período 2 e R$ 86 no período 3. Então, o cálculo dos índices de rentabilidade, entre eles o EBITDA, ficaria da seguinte forma. Então, aqui na DRE, nós passamos as despesas de depreciação segregadas para depois do EBITDA, e aí a gente pode perceber, então, que das receitas são deduzidos os custos, apurando-se o lucro bruto. Depois são deduzidas as outras despesas operacionais, exceto as despesas de depreciação. E aí nós temos o EBITDA. Na sequência são deduzidas as despesas de depreciação, as despesas financeiras, a provisão para imposto de renda e contribuição social, e então nós chegamos ao lucro líquido. Então o EBITDA seria essa informação que nós temos aqui antes da depreciação, dos juros e dos impostos. Muito bem. Por fim, nós temos o EVA, Economic Value Added. Então, o EVA sinaliza a capacidade da empresa de arcar com todas as suas despesas, remunerar o capital próprio e gerar resultados positivos. O EVA mostra o desempenho da empresa medido pelo resultado obtido menos o custo do financiamento do capital próprio. Ou seja, ele é representado, portanto, pelo lucro líquido menos o custo de oportunidade do capital próprio. Vamos lembrar que o custo de oportunidade ele representa a melhor alternativa desprezada. Por exemplo, se vocês não estivessem assistindo esse vídeo agora, o que vocês estariam fazendo? Ou melhor, o que vocês deixaram de fazer para assistirem esse vídeo? Então, aquilo que vocês abriram mão seria a melhor alternativa desprezada. Vamos voltar à história da dona Adelaide para calcular o custo de oportunidade e também o EVA do seu Jacir. Lembrem-se que ele abriu mão de investir num setor que remunerava aproximadamente 16%, setor de eletrodomésticos, para emprestar o dinheiro para sua irmã a uma taxa de 25%. Ou seja, se ele tivesse aplicado o dinheiro e suas expectativas tivessem sido alcançadas integralmente no setor de eletrodomésticos, ele iria oferir R$ 3.200, que é 16% de R$ 20.000. Mas ele abriu mão desta oportunidade, deste custo de oportunidade. Ao emprestar o dinheiro para a dona Adelaide, ele obteve um retorno de R$ 5.000 de receita de juros, que são os 25% de R$ 20.000. Então, seu EVA foi de 1.800,
9% de R$20.000. Ou seja, foi uma excelente decisão. Então, finalizando, o seu custo de oportunidade foi de 3.200, que são os 16% que remunera o setor de eletrodoméstico, e o seu EVA foi de 1.800, que foi o ganho de 9% que ele teve ao deixar de aplicar no setor de eletrodomésticos e emprestar os recursos para a dona Adelaide aos 25% ao período. Muito bem. Voltando agora para a companhia grega, nós podemos calcular o EVA utilizando a seguinte forma. É o lucro após os impostos menos a taxa de custo de oportunidade vezes o patrimônio líquido inicial. Então, no período 1, seguindo o mesmo raciocínio utilizado no cálculo do retorno do investimento, nós não iremos calcular o EVA para esse período, pois não foi informado o PL inicial do período 1. Então, nós vamos calcular para os períodos 2 e 3. Então, nós temos o lucro após os impostos no período 2 da companhia grega foi de R$601. O PL inicial do período 2 é o PL final do período 1, no valor de 2.799. Então, 601 menos 10% de 2.799, nós temos aí um EVA de 321,10 para o período 2 e de 440,90 para o período 3. E aqui nós trouxemos, para finalizar, um painel com os indicadores da companhia grega. Então percebam que os indicadores de rentabilidade. Então percebam que o ROI da companhia sobe de 17,76 para 18,11. Nós vimos que esse aumento foi em função do aumento do giro e uma pequena redução da margem entre os períodos 2 e 3. Já o retorno sobre PL ele foi de 21,47, chegando a 24,13 no período 3. E esse retorno sobre o PL ele é maior do que o retorno sobre o investimento, exatamente porque a empresa tem um grau de alavancagem maior que 1, ela consegue captar recursos no mercado com taxas de captação inferiores ao retorno do investimento. Nós vimos que seu EBITDA vem crescendo ao longo dos 3 períodos, 840,80 para 1.030,10 no período 2, 1.095 no período 3, e vimos também que a empresa consegue remunerar os seus acionistas acima do custo de oportunidade, produzindo um EVA positivo no período 2 de 321,10 e no período 3 de 440,90. Então, estes eram os principais indicadores de rentabilidade. Muito obrigado a vocês.